Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver um pouco sobre o Analyzer, né? Entender o que é esse produto, como é que a gente pode utilizar e otimizar o nosso dia a dia na sala de musculação com as nossas prescrições. O Analyzer ele se divide em dois módulos. Ele tem o Analyzer 4x, que esse é da operacionalidade mesmo, é onde você prescreve, é onde você faz as progressões dos seus clientes, onde você coloca os objetivos, tudo que é de informação que é necessário para prescrição, cadastro de banco de exercício, está tudo lá. Né? Tudo que eu preciso para que o aluno chegue na academia, seja abordado, seja prescrito e ele todo dia emita o seu treino. Então, como está aí na imagem, você vai ter a possibilidade de, ao final do trabalho feito com o sistema, o aluno colocar a sua digital, o seu dedo no finger e sair o treino do dia dele automaticamente. O sistema gerencia a sequência dessas divisões. O outro módulo é o Analyzer Control, que esse vai gerenciar a produtividade realmente do teu departamento da musculação. Então é você entender qual o resultado dessa musculação, quem é que me dá mais resultado, quem é que talvez está abaixo daquilo que a gente entende como bom para a academia, e isso é feito através do que é realizado no Analyzer 4x, porque a partir do momento que o professor prescreve a ficha para o aluno, ele não é só mais responsável técnico pelo cliente, mas ele é responsável pelo gerenciamento do resultado desse cliente. E resultado, a gente vai entender algumas variantes no control, como frequência, resultado a gente vai entender como sobrecarga do trabalho do professor em relação à quantidade de alunos que tem na sua carteira, então isso também vai ser gerenciado no control. Né? Resultado a gente entende pelas perdas, desistências do aluno da academia para o professor, né? Atendimento, ou seja, abordagens em sessões na ficha do cliente, né? Então isso ele gera um volume de informação também referente ao professor. Então ele vai pontuando o trabalho do dia a dia desse profissional e oferecendo para o coordenador de uma forma prática, rápida, essas informações para que ele, através de reuniões específicas, e não só, mas aquelas reuniões que você junta todo mundo no sabadão e faz uma reunião, às vezes até dura, de cobrança geral. Né? Você pode fazer isso especificamente com aquele professor que precisa desse tipo de abordagem, e também ele vai te dar aqueles que estão se desempenhando bem, que é o legal, onde você vai entrar com a política de premiação, onde você vai entrar com o que a academia oferece, cargo e salário, enfim, tudo que a academia tiver de política pode ser usado o Analyzer Control como uma ferramenta, como um gestor para te dar esses indicadores para você ser o mais justo possível na hora de fazer essas premiações ou as cobranças. Tá? Aqui agora a gente vai ver um pouco do Analyzer 4x, que é o operacional. Quando você acessa o sistema, o que ele faz? Ele põe o íconezinho aqui embaixo, ou seja, está me dizendo que o Analyzer está ativo, e traz para mim essa telinha onde o aluno pode vir aqui e colocar o número dele, o número do ID, da matrícula, qualquer que seja o nome que você entenda aí na sua academia, ele colocar a numeração, ou ele vai pesquisar pelo nome. Então vem aqui e coloca lá qualquer que seja o nome, ele já traz para mim o aluno, escolho aqui qualquer um, ele já traz o ID, eu dando Enter, ele vai jogar a ficha do aluno automaticamente na impressora. Essa informação aqui é uma das que me diz que o treino está precisando de alguma abordagem do professor. Então isso é uma coisa que a gente usa muito no Analyzer. Eu uso o aluno como um recurso de me lembrar, eu professor, ou de me auxiliar no que é necessário ser mudado. Obviamente que o ideal era que o professor se antecipasse a isso. Esse caso aí específico é de uma ficha que está vencida, então o sistema pede para o aluno procurar o professor para atualizar algum dado, está precisando atualizar dado na ficha. Eu não falo nem que a ficha está vencida, porque isso pode pegar mal. Então o aluno vai lá e fala, professor, minha ficha não saiu, mandou procurar para atualizar algumas informações. Então o professor vai estar orientado a como abordar, como se comportar perante essa situação. Tá? Então aqui é quando o cara não tem leitura digital que ele pode colocar o ID dele. Essa é a única intervenção do aluno com o sistema. Então, assim, colocando o ID quando ele não tem digital cadastrada. Se ele tiver digital cadastrado normalmente, como a maioria dos casos, como mais de 95% dos casos, ele põe a digital e o treino já sai automaticamente, o treino do dia, o sistema gerencia isso. Tá?
A usabilidade do professor com o sistema começa aqui. Ou o professor usa a própria digital, o finger que o aluno usa para emitir a ficha, o professor também pode usar para acessar o sistema. Então ele vai lá, põe a digital dele no mesmo local, aí o sistema já identifica que essa digital não é de aluno, é de um professor. Em vez de sair uma ficha, ele abre o sistema automaticamente, já como se fosse o professor que tivesse logado no sistema, tivesse acessado o sistema. Se você não tem o finger aí, a digital, o botão direito do mouse, ele vai me dar algumas opções de menu, mas a de acesso do Analyze é essa aqui, ó. Acesso ao Analyzer 4x. Eu clico, ele vai abrir o Analyzer para mim, e ele pede a matrícula, que eu vou colocar a minha, que é a matrícula do professor já previamente cadastrado, e a senha, previamente cadastrada. O que ele está me dizendo aqui, ó? Primeira informação que ele já me traz se for necessário, contagem da musculação. É possível, através do Analyzer Control, que o coordenador cadastre toda a grade de contagem, né? Ele pode, a cada hora, fazer com que o Analyzer solicite a contagem dos alunos que estão na musculação. E a gente pode utilizar o professor para isso. Então ele já está pedindo aqui que está faltando a contagem das 8 da manhã. Então vou lá contar, ó, tinham 23 pessoas. E também está em aberto a contagem das 9. Então tinham 25 pessoas. Obviamente que isso tem que ser informado na hora que ele pede para não ter esse tipo de acúmulo. As das 10 horas, então tinham 17 pessoas. Daí ele já acessa o sistema para mim automaticamente e vai me dar um monte de informação aqui, bem interessante para a gente começar a trabalhar. Essa é a cara do Analyzer para o professor. Tá? Então vamos pontuar cada carinha desse aqui. Ó. Primeiramente ele traz o botão marcado, que é os ativos. Ativos em relação a estar em dia com a academia. Por que ele traz isso, esse filtro já selecionado? Porque teoricamente eu vou manipular os alunos que estão em dia na academia, são os que vão ter mais frequência de abordagem para o professor. Né? Então ele já traz para mim aqui os ativos, eu posso buscar o aluno por nome ou pelo ID, né? Só mudar aqui que ele já troca automaticamente, eu faço a pesquisa e ele ordena por número. Eu posso também filtrar todo o cadastro. O que é todo o cadastro? São todos os alunos que já foram cadastrados na academia, em dia ou não, vai aparecer aqui. Por que isso? Acontece normalmente, o aluno retorna para a academia, vem treinar, ficou aí, sei lá, 2 meses fora, e voltou hoje, e daí na abordagem na recepção, ele pediu para entrar na academia, e depois acerta. Então ele não é ativo, ele não está ativo para o sistema, mas ele está dentro da academia. Então nesse caso, para localizar esse cara e já para reativar a ficha dele, eu posso utilizar todo o cadastro, aí me lista realmente todos os alunos da academia, tá, automaticamente, e aí sim eu vou localizar esse cara. Porque se eu tentar localizar pelos ativos, eu não vou conseguir, porque ele não vai estar nessa lista. Certo? Aniversariantes, não precisa nem falar, são os aniversariantes do dia. Então isso auxilia muito a nosso primeiro recurso de atendimento e de abordagem. Eu, professor, cheguei na academia agora, e aí eu dou uma catada aqui nos aniversariantes para saber se desses que estão aparecendo, não é da minha carteira, esses alunos, é da academia inteira. Então se desses alunos que estão aparecendo aqui, se algum desse cliente aqui é aniversário dele, quer dizer, é aniversário dele, mas se ele é do meu horário, se ele está na academia, então eu posso dar uma navegada aqui, achar o cara, se tiver foto batida vai trazer para cá, certo? E daí eu já fico com a ferramenta na mão aqui para fazer um atendimento bacana e não esquecer desse dado, dessa informação tão importante no dia a dia do cliente. Tá? Fichas pendentes é um outro filtro que eu tenho. Aqui é uma condição que eu tenho de estar prescrevendo, vamos supor que eu estou no meio de uma prescrição e por algum motivo eu precisei sair do sistema para fazer um atendimento, para fazer alguma coisa. Então o sistema pergunta para você, antes de você sair, se aquela ficha que está sendo manipulada, se ela foi concluída ou não. Se você disser não, então quando eu voltar para o sistema novamente, para acessar rapidamente aquela ficha sem ter que pesquisar por nome, nada, é só clicar aqui que ele já vai aparecer automaticamente. Então ganho tempo com isso. Tá? Fichas vencidas / carteira. Então essas são as fichas vencidas da minha carteira, como as pendentes também. Então eu clico aqui, ele traz todas as fichas vencidas pela data da ficha, data cronológica. Então também para eu saber quem são os meus clientes e quais as fichas vencidas dele. Certo? Fichas que estão vencendo, o sistema trabalha com 2 tipos de vencimento. Fichas que estão vencendo com 5 dias e com 10 dias. Vou dar um intervalo para que você tenha tempo de percepção para mudança dessas fichas.
ok? Então, é um recurso interessante para que você possa estar localizando rapidamente aquelas fichas que estão vencendo, para a gente tentar não deixar vencer, e se antecipar o problema das fichas vencidas, como a gente viu aqui, né? Que tem um percentual alto nas academias, por incrível que pareça, mesmo com o sistema, certo? Esse recurso aqui, ó, esse painel, que a gente chama de Score Table, é uma tabela de metas e resultado do professor. É o resultado da sua carteira. Então, eu sou Anderson, e aí esse é meu resultado. A gente vai pontuar isso quando chegar no Control, no treinamento do Control, com calma, porque serve e qual o objetivo disso aqui. Mas, a priori, número de alunos ativos na sua carteira, número de fichas, número de atendimentos que você fez nos últimos 30 dias. P30 são as perdas, são os alunos que desistiram da academia nos últimos 30 dias da sua carteira. E os alunos que desistiram da academia nos últimos 90 dias da sua carteira. E quanto isso representou em relação aos alunos da sua carteira. Então, você já vê que tem uma informação aqui bem, não sei se interessante, mas 61% dos alunos da minha carteira desistiram da academia nos últimos 90 dias. A gente, inclusive, pode trabalhar com uma tabela de metas para isso, tá? E aí ele vai criando uma pontuação de mais e menos aqui e me ranqueia. Então, esse é o objetivo do Score Table. Isso está diretamente relacionado a atendimento. Ficou claro para a gente que trabalha, eu que já trabalho com apuração de número, identificação de indicador dentro do fitness já desde 2004, 10 anos, hoje, esse ano faz 10 anos, que o resultado disso está diretamente relacionado ao atendimento, não tem o que fazer. Atender, eu não preciso nem me preocupar se o professor está atendendo ou não. Se esse P30 e P90 aqui for abaixo da média de mercado e que a gente entende como sendo uma média boa, o cara não está atendendo. Tá? Em raras exceções, se tiver atendimento, se tiver abordagem, está sendo feito de forma equivocada, então precisa ser orientado. Mas na grande maioria não existe o serviço. Então aquilo que a gente disse que na minha academia tem atendimento, o que vale é o serviço, é o que você, proprietário ou gestor, acha, mas na prática isso não acontece. E eu estou para falar que 90% dos casos não acontece. Então é bem importante para que isso possa se transformar em outra realidade, que se verifique esses números aqui. Não que a desistência dos alunos das academias sejam de responsabilidade apenas do professor, porque existe uma série de outras variáveis que caracteriza isso, mas você vai ter parâmetro de comparação. É você ter 2, 3, 4 professores por horário, com a mesma carga horária, e eles terem disparidade nessas informações. Um com muito aluno na carteira, 190, 200, um com 30, e os dois trabalham no mesmo horário com a mesma carga horária. Né? Um perde nos últimos 30 dias 10 alunos, outro perde 30 alunos. Ué, se eu tenho o mesmo horário, mesma carga horária, o mesmo público, por que essa disparidade? Então, isso é uma coisa que você começa a ter parâmetros de analisar caso a caso, cada carteira, ou consequentemente cada profissional, e fazer uma abordagem individual. Você vai ter parâmetros para fazer abordagem individual. E não é uma opinião mais subjetiva, é objetiva, é em cima de número, é o número dele, e quanto a isso não tem realmente argumento. Tá? Aqui embaixo ele me lista a carteira, a relação dos alunos da academia. Então, se eu estou clicado aqui em ativo, ó, então todos os alunos ativos, eu venho aqui navegando, ele já me mostra a foto, tá? E quais são as informações que eu tenho aqui, por exemplo, vamos lá, do Paulo. Número de identificação dele na academia, esse mesmo número, o número da catraca, é o número que é identificado na recepção, né? É o número dele mesmo, geral, como se fosse um CPF dele aqui interno. O nome da criatura, está aqui, Paulo. Data do DAT, falo já sobre isso, guarda aí essa informação. Data da ficha, sessões previstas e sessões realizadas. Então já vem a primeira informação mais técnica. Quando cronologicamente vence a minha ficha? Está aqui, 30/12/2014. Então esse é o dia que a ficha vence. No sistema, quando a ficha vence, ela sai quando o aluno bota digital, mas não sai os exercícios. Sai uma frase mandando como apareceu no início, naquela telinha, na hora que eu tentei emitir do Marcos a ficha, mandando procurar o professor para atualizar dados. Então sai, mas só não sai a parte dos exercícios. Tá? Então está aqui, ó, quando vence a ficha. Quantas sessões eu, professor, né, eu, Anderson, coloquei dentro, obviamente, do objetivo e todos os parâmetros fisiológicos desse meu cliente, quantas sessões ele precisa cumprir até esse prazo. Então está estabelecido que são 18 sessões a serem cumpridas até 30/12. E quantas sessões ele já cumpriu? Então ele já cumpriu das 18, 16. Então ele já te dá
é esse parâmetro. Essas sessões elas cumpridas, elas são contabilizadas através da emissão do treino e não do acesso da catraca, tá? Então existe, se pergunta muito sobre isso. Então as sessões elas são realizadas, elas são computadas a partir da emissão do treino. Fui lá, coloquei minha digital, coloquei meu ID, saiu a ficha, sessão realizada naquele dia, certo? Então eu vou dar para você, professor, as duas informações que vão caminhar paralelas. Se o cara veio para a academia e passou na catraca, acesso. Então, quantos acessos ele teve? Frequência, na verdade, é o nome que a gente vai entender dentro do sistema. Então, frequência média semanal, frequência recomendada, frequência realizada. Então, isso diz respeito ao acesso a ele à academia, porque também já se chegou à conclusão que muitas vezes é muito melhor, e eu estou mais preocupado que ele venha para a academia do que provavelmente que ele tem que executar aqueles exercícios ou ir para tal atividade A ou atividade B. Ele precisa vir. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Tanto é que já se fala hoje, para mim nem importa se o cara treinou na musculação, no crossfit, se fez zumba ou se fez yoga. Importante é que ele esteja, ou se foi para lanchonete. Importante é que ele esteja aqui na academia. Então esse parâmetro, essa informação eu tenho a partir da catraca. Agora, dentro da questão de objetivo na musculação, evolução de treino na musculação, a exceção realizada que é baseada na emissão do treino através do finger, do número do ID. Certo? Status aqui, ó. Então ele vai dar uma informaçãozinha vazio aqui que está tudo ok, mas a ficha é vencida, vencendo. Então ele vai me dar uma visualização rápida de como é que está a situação dessa ficha. E esse cara aqui é a data dele do plano, do vencimento do plano dele na academia. E por que eu trago informação mais comercial para dentro do Analyzer? Eu trago essa informação porque é importante que na hora que você for prescrever um treino, saber quando vence o plano do cara na academia. Muitas vezes o professor fica algum tempo ali, alguns minutos, ou até mais que isso, preparando um treino, ou até uma progressão de treino, ou às vezes até uma periodização para o cara na musculação, e o plano do indivíduo vence daqui a 4, 5, 6 dias, 10 dias. Então é necessário que exista uma abordagem do professor com o aluno para saber da real possibilidade da renovação dele, porque senão não tem sentido aquele trabalho que você está tendo de preparar todo um planejamento de atividade com esse aluno se ele não vai renovar o plano. Então o sistema inclusive critica isso, te dá essa informação na hora que você vai prescrever. Na hora que eu for fazer a prescrição do exercício, do treino para o cliente, no momento que eu vou inserir o exercício, se o plano dele vence nos próximos 10 dias, o sistema, o Analyzer, vai alertar você, professor, para que você fique esperto em relação a essa questão, e aí dentro da política da academia, se existir algum tipo de abordagem, você pode utilizar. Tá? Data do DAT. Percebe que alguns casos aqui elas estão iguais, a grande maioria estão iguais. Para que foi criado isso? Imagina que eu faço uma prescrição, esse caso aqui, 30/12. Então daqui a alguns meses ainda, 2 meses, o vencimento cronológico dessa ficha. Se esse cara é um hipertenso, se esse cara é um cardiopata, se esse cara tem algum tipo de histórico patológico que me dê a preocupação, que eu preciso estar mais perto dele. Então, hoje, na prática, pelo volume de aluno na academia, pela quantidade, pela relação aluno-professor, como é muito grande, a gente não consegue, de fato, fazer com que esse professor esteja numa abordagem mais personalizada com seus alunos. Então, mais uma vez, eu utilizo o aluno para isso. O professor pode, na hora da prescrição do exercício, estabelecer uma data intermediária ao vencimento do treino, ou seja, 30/12 vence essa ficha, mas eu queria dia 5 de novembro que a ficha desse cliente não saísse, ou seja, saia as informações mais de atendimento dessa ficha, mas não saia os exercícios, pedindo que esse aluno me procurasse. E aí eu forço uma abordagem do meu aluno com o professor. Então isso dá uma condição de, por exemplo, a cada 15 dias o cara é hipertenso, eu quero trocar uma ideia com ele. Eu quero saber, eu quero aferir uma pressão, eu quero acompanhar ele mais de perto. Então, o vencimento da ficha continua sendo os meses ou a quantidade de dias que eu quis, mas eu posso estabelecer uma data intermediária para que o sistema use esse aluno para ele vir até mim, e aí eu verifico frequência, eu verifico uma série de fatores, de indicadores, para que eu tenha uma abordagem mais personalidade e tenha um cuidado maior com esse meu cliente. Então, é para isso que serve a data do DAT, que significa dados de atendimento. Então, é data para atualizar dados de atendimento, onde você realmente pode
atualizar alguma informação, direcionar ele para algum outro profissional, como nutricionista ou a própria avaliação física. Então, o grande objetivo da criação do DAT foi exatamente para isso. Tá? Aqui embaixo, você navegando, ó, ele vai te dar qual a ficha prescrita. Então, mais a título de cabeçalho, o nome da ficha. Isso a gente vai ver que a gente pode trabalhar com fichas pré-cadastradas e ter um banco enorme, a quantidade que você quiser de ficha. Qual a divisão atual do cara? Então, ele está próximo treino dele é o treino A. Quem foi o professor que prescreveu? Quantas sessões previstas e as realizadas? E aqui vem ó, a data do DAT e a data do vencimento. Por que isso aqui de uma forma rápida? Caso o cara venceu o treino, hoje foi dia 31, eu não renovei a ficha do cara ainda, eu não fiz. E eu quero estender isso aqui para mais alguns dias, ou para mais um dia. Então eu posso vir aqui, ó, 31 e salvo. Fazendo isso, automaticamente a ficha dele vai estar liberada para mais um dia. Certo? Então eu posso, e como também é o caso do DAT. Foi para 5 de novembro, eu quero estender para agora para 20 de novembro. Então eu venho aqui, troco, salvo, a ficha dele já está liberada automaticamente para ser emitida. Então é uma forma rápida que você tem de poder fazer determinadas liberações. Ok? Aqui do lado vai me trazer a idade do aluno, sexo, frequência recomendada. Essa informação aqui, ela é imputada no sistema através de um resumo da avaliação física. Então, a gente, um pouquinho mais na frente, quando entrar na parte de prescrição, a gente vai ver que antes da prescrição, ele pede os dados de atendimento, né? Ele pede as informações de abordagem, né? A manutenção do DAT, como está aqui. Então, você vai poder entrar com algumas informações que estão dentro da sua avaliação física, só que você vai pegar as informações que você utiliza mais no dia a dia de sala, entre as quais a frequência. Então, esse aluno aqui na avaliação se comprometeu ou falou que tinha disponibilidade de frequentar a academia 5 vezes por semana. Esse é um dos primeiras informações que você tem que utilizar e que o sistema te dá a condição de entrar com ela, de resultado, porque é em cima disso aqui que eu vou preparar toda a minha programação, todo o meu planejamento de treino. Então, ele já me dá essa informação que é a primeira que eu preciso. DISC, para quem não conhece, é uma ferramenta de perfil de comportamento que você pode qualificar ainda mais o teu atendimento. Então, ele te dá a condição, ó, de verificar os perfis DISC, né? Qual a forma de abordagem, cara, os caras ligados a coisas, o D tem que ser rápido com ele, o I fala bastante, gosta de pessoas, é mais ligado a gente, esse aqui é um cara mais inseguro, escuta muito, é ligado a gente, aqui é um cara um pouco mais lento no entendimento, você tem que ser mais cauteloso, com mais calma com ele, mais detalhista, e ele é ligado a fatos, a coisas, a números. Então ele te dá um resumo de cada perfil, vale muito a pena estudar isso, é uma das ferramentas mais simples de identificação de perfil de comportamento, e com certeza você qualifique muito o teu atendimento de dia a dia. Tá? Então está aqui para que você possa... quando o perfil é identificado, ele já diz aqui embaixo. Então, eu sabendo quem é essa pessoa, já sei entendendo do DISC, como conduzir. Certo? Aqui a gente tem caixa de mensagem. Lembra do nosso livro lá, às vezes um pouco sujo, cheio de poeira, que fica ali na musculação, que a gente gosta de deixar alguma coisa escrita para os professores, né? Então a gente deixa lá aquela agendinha, anota informações do dia sobre cada aluno, sobre qualquer tipo de assunto que eu quero que seja compartilhado com um professor, com todos os professores da musculação. Então você pode usar e substituir essa agenda por esse cara aqui, que é as mensagens internas, onde eu posso escrever uma mensagem que eu queira, como se fosse um e-mail, só que ele não é e-mail, ele só funciona dentro do Analyzer. E aí eu escolho, todo mundo que é professor, por exemplo, já me lista automaticamente todos os professores, e aí eu posso marcar para quem eu quero mandar a mensagem. Eu confirmo, e aqui eu escrevo o assunto e escrevo a mensagem. Certo? Quando eu enviar, automaticamente esses caras aqui de cima, na hora que abrir o Analyzer, deixa eu me colocar aqui. Vamos lá, Anderson Albuquerque, pronto, está aqui, vou mandar só para mim. Pronto, só para o Anderson, assunto teste de mensagem. Mensagem interna. Então envio, olha lá. Quando eu saio, ele já estoura a mensagem para mim. Você possui uma nova mensagem na sua caixa de saída. Eu posso verificar agora, eu posso verificar mais tarde.
e aí ele fica esse íconezinho aqui me avisando. Toda vez que eu sair do Analyze, que eu entrar, ele vai estourar essa mensagenzinha vermelha dizendo que tem uma mensagem para mim. Eu posso clicar aqui e lê-la, tá lá. Ó. Aí o que eu faço para a mensagem não aparecer mais? Olhei, verifiquei, posso colocar como uma pendência, posso responder a mensagem, eu posso falar apenas que eu li. Ela some, não aparece mais nada e eu toco a minha vida. Ok? Então, aqui a gente já deu uma parcial de como funciona essa questão da tela principal. Eu vou fechar aqui essas telas, essas abinhas aqui de cima para a gente entender um pouco melhor essa tela principal do Analyzer e a gente retoma num segundo vídeo a parte mais operacional do Analyzer. Então, ó, sua carteira de prescrição. A partir do momento que a gente for prescrevendo, ele vai vinculando o aluno que eu estou prescrevendo ao professor que fez a prescrição. E aí ele automaticamente monta para mim uma carteira. Então, são todos os alunos que estão em dia com a academia e que eu prescrevi, o objetivo de cada um, frequência recomendada, frequência realizada. Onde você vai agora começar a ter algumas informações de extrema importância no que diz respeito a objetivo do cara na academia. Então, ó, você tem todos os teus alunos e automaticamente você vai ter tudo que é de informação para que você possa ter uma abordagem melhorada, uma abordagem mais qualificada. Aqui ele traz para mim, ó, qual a ficha do professor, aliás, do aluno prescrita e por quem foi, tá? Então, ó, todas as informações estão aqui, ó, as últimas fichas prescritas e qual foi o professor que prescreveu, que pode ter sido eu ou pode ter sido outro, ó. Eu, Anderson, prescrevi a última, mas a anterior foi o Antônio, e aí por diante. 2 cliques em cima, eu já sei qual foi a ficha do Antônio que ele fez, aquela anterior. Então, já tem um histórico de prescrição desse meu cliente automaticamente. Últimos acessos, ele já me dá automaticamente, ó, todos os acessos desse cara na academia de forma decrescente. Então, ó, tá vendo? Ó, dia e hora, eu sei a hora que ele costuma vir para a academia. Tá? Então, eu tenho aqui todas as informações, são 47 alunos prescritos por mim e eles estão aqui. Esses são os ativos. Na minha carteira, eu quero também ver os desistentes dos últimos 3 meses. Então, ele vai me listar dos alunos que eu prescrevi, quais são os desistentes dos últimos 3 meses. Caso a academia tenha alguma abordagem de ligar, de fazer telemarketing, qualquer que seja a política, você vai ter recurso agora para poder fazer isso. Então, o sistema também, da mesma forma que mostrou a carteira de ativo, ele também mostra a carteira dos desistentes, com o telefone, com todas as informações. Então, você pode também ter condição de fazer uma abordagem mais qualificada no que diz respeito a essa abordagem. Tá? Telemarketing é caso eu queira fazer ligação para determinados grupos de clientes. Então, ó, desistentes, então esses caras não renovaram. Está aqui a data da não renovação automaticamente, certo? Esses aqui são os alunos que estão em dia com a academia, mas eles não estão frequentando. Então, ele me dá da minha carteira todos os meus alunos, ó, daqueles 47, 27 alunos estão sem vir para a academia há mais de 5 dias, que é o parâmetro padrão do sistema, default. Você pode colocar isso mesmo, pode colocar mais, mas por padrão são 5 dias. Então, esses já são alunos, você percebe que mais de 50% dos alunos da minha carteira estão sem vir para a academia há mais de 5 dias. Como é sério essa questão da frequência, como é importante estar ligado, estar em cima disso, certo? Detalhamento das fichas prescritas da minha carteira. Então, ó, todo esse povo aqui está com ficha vencida, todo esse povo aqui está com ficha, essas fichas vão vencer nos próximos 30 dias, todo esse pessoal aqui são fichas que vencem nos próximos 60 dias, esses nos próximos 90 dias, e esses aqui são fichas, se tivessem, de alunos que têm vencimento com mais de 90 dias. Então, isso é baseado na data da ficha, não, aí já não é plano, é parte técnica mesmo. Então, são alunos que vencem, ou que têm vencimento mais de 90 dias. Ok? Aqui em cima, ó, alunos sem fichas por horário. Então, se eu quiser dar uma olhada de todos os alunos que frequentam, em média, no horário da manhã, tem o hábito de frequentar da manhã, que não tem ficha na musculação. Então, estão todos eles aqui. Ó. São esses alunos. Ok? Renovações de planos por carteira. Então, ele já me dá aqui, ó. Aí eu estou falando de renovação de plano, estou falando da parte comercial. Alunos meus que estão vencendo essa semana o plano,
e que são da minha carteira. Então está aqui também automaticamente, ok? Então eu consigo ter um gerenciamento sobre esses alunos, no detrimento, se tiver alguma política de renovação na academia, ele já me lista automaticamente esses meus clientes. Aí eu tenho informação de plano, quantas vezes, quantos planos que são os dois, a foto da pessoa e o hábito de frequência dele, como é que está a frequência desses caras. E os aniversariantes do mês, então ele já me lista automaticamente, ó. Então a gente já deu uma geral sobre toda a carteira, o Analyzer, a tela principal. A gente não falou de prescrição ainda, mas eu encerro esse vídeo como sendo a primeira parte do treinamento do Analyzer, do 4x, o operacional do sistema. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre todos esses ícones aqui, do que se refere no nosso dia a dia, e a gente vai entrar na parte realmente de prescrição. Então já eu volto para a gente falar da parte de prescrição. Valeu, até daqui a pouco.